Como cristão, você tem o hábito de orar? Sabe de fato o que é oração? Sabe as coisas que não podem faltar na sua oração? É sobre esse tema que iremos tratar hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui por mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não vá embora. Hoje aqui no Expondo as Escrituras, vamos tratar do seguinte tema: 5 coisas que precisam ter em nossas orações. Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 2. Inclusive, este tema que eu estou tratando hoje aqui no Expondo as Escrituras, ele é um complemento, pode ser usado como um complemento da lição de número 9 da nossa EBD comentada online, que tem como tema Orando e Jejuando como Jesus Cristo ensinou. Então, você que estudar essa lição de número 9, pode também estudar a palavra do Senhor nesse Expondo as Escrituras. Ou se você está apenas vendo o Expondo as Escrituras, mas não estudou a lição de número 9, estude, porque será um grande complemento também para o seu aprendizado. Nesse momento, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de estar aqui por mais uma vez. Eu quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa compreender a Tua palavra e trazer realmente aquilo que está nela. Ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra em nome de Jesus. O intuito do Expondo as Escrituras é que você possa entender o texto para que possa praticar. Então, por isso aqui eu leio o texto, eu explico o texto e eu aplico as verdades que estão contidas no texto, nesse caso. Vamos lá, Colossenses capítulo 4, versículo 2, é o texto que nós vamos usar como base, que diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Nós já oramos, vamos agora para um aviso muito importante. Se você deseja baixar o resumo dessa exposição bíblica, você pode descer aqui na descrição do vídeo, vá até lá na parte de baixo quase, tem lá, faça download, você vai clicar, vai ser levado para a minha página. Na minha página do meu site, você vai descer quase até lá embaixo e lá terá um botãozinho para você poder clicar. Se você estiver assistindo pela sua TV, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, será levado para o meu site, desça a página quase até o final e também pode clicar no botão para baixar, tá bom? Não deixe de fazer isso. E eu quero pedir a você também que compartilhe, fale do canal. Você que está aqui assistindo, divulgue o canal para a sua família, divulgue o canal para os irmãos em Cristo, para que outras vidas sejam edificadas. A intenção do canal é formar discípulos, é edificar vidas. Uma vez que eles sejam edificados, eles poderão ensinar outras pessoas. Então, esse é o propósito do canal. Vamos lá? Introdução. No programa Expondo as Escrituras de hoje, vamos tratar do tema 5 coisas que precisam ter em nossas orações. Adoração e louvor, confissão, arrependimento e contrição é uma coisa só, ações de graça, intercessão e petição. Então são essas 5 coisas que nós vamos, no decorrer da mensagem, explicar. Definindo oração. O que é oração? Oração é uma conversa com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação e essa comunicação precisa ser constante. Podemos ler e meditar na palavra de Deus, mas se não orarmos, seremos insensíveis às verdades das Escrituras para a nossa própria vida. O que isso significa? Significa o seguinte: eu posso até ler a Bíblia, mas se eu não sou uma pessoa que oro, eu vou ficar com uma parte defeituosa. Ou seja, o Espírito Santo não vai trazer sensibilidade ao meu coração, porque eu preciso ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele envolve 2 coisas importantíssimas: leitura da palavra e oração. Por quê? Porque no relacionamento precisa ter conversa.
Então, como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra. Ele tem outras formas de falar conosco, mas a sua palavra é a base principal de falar conosco. Deus pode falar por meio de visão, por meio de revelação, no sentido, profecia, mas ele fala conosco através da sua palavra. É o meio no qual a segurança total, a palavra de Deus é a inspirada, inerrante, infalível palavra. Então, é por meio da sua palavra. E como é que eu falo com Deus? Através da oração. Então, eu ouço Deus falar comigo através da palavra e falo com ele através da oração. Uma pessoa que estuda a palavra de Deus é uma pessoa que sabe como deve orar. É uma pessoa que sabe o que pode orar. Por quê? Porque ele tem conhecimento da vontade de Deus por meio da sua palavra, certo? Então vamos prosseguir. A oração é um ato da alma, certo? Mediante o qual nos pomos sob os cuidados de Deus, pois reconhecemos em qualquer ocasião em que oramos que dependemos de Deus e que temos limitações que só podem ser supridas por Ele. É por isso que o texto base dessa mensagem, dessa exposição, é Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Então, nós hoje aqui vamos falar sobre a temática da oração. Eu não vou expor o texto de Colossenses 2, mas eu estou trazendo uma exposição, sim, mas temática. Não aquela que você está acostumado, que eu vou explicando versículo por versículo. Eu estarei explicando sobre o tema oração. Perseverar em oração durante toda a exposição de hoje, falando das 5 coisas que não podem faltar em nossas orações. R.C. Sproul diz que a oração é ação. Embora seja expressa num espírito de quietude serena, a oração é ação. Quando oramos, não somos observadores passivos ou neutros, espectadores distantes. Gastamos energia no exercício da oração. A Bíblia nos diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fervor caracterizou a agonia de Jesus no Getsêmani, onde seu suor caiu no chão como gotas de sangue. Fervor descreve a luta de Jacó com o anjo durante a noite em Peniel. A oração é um exercício de paixão e não de indiferença. Então quem ora está ali ligado, está ali compenetrado em estar falando com Deus. É algo que precisa haver fervor. Entusiasmo não é a palavra correta para quem está diante de Deus. Entusiasmo, ele pode ser produzido por alguma coisa que eu fale, que motive alguém. Agora o fervor não. O fervor é algo que vem de dentro para fora. É algo que vem gerado, o Espírito do Senhor. A vida que nós levamos buscando a Deus, ela vai criando um ambiente no qual eu estou ali com fervor diante de Deus. É algo bem diferente, não é algo de indiferença, certo? Então vamos aprender as 5 coisas que precisam ter em nossa oração. Primeiro, adoração e louvor. Em um contexto geral, a adoração envolve oração, louvor, culto, oferta, ceia e etc. Por que eu coloquei isso aqui? Porque vai ter vezes que você vai ver alguém descrever adoração e vai colocar tudo isso aqui. Só que na mensagem de hoje eu estou falando da adoração dentro da oração. Porém, esse não é o intuito dessa mensagem de hoje. Quero aqui falar da adoração de forma restrita, como um componente da oração. Então nós estamos falando de 5 coisas, 5 componentes que devem ter na nossa oração. Ela é a ocupação da alma com o próprio Deus. Quando observamos a oração de Paulo, quando observamos a oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração que Jesus nos deixou, percebemos que a maneira mais apropriada de começarmos a orar é com adoração. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Muitos de nós, ansiando por desejos e necessidades, acabamos omitindo totalmente ou passamos rapidamente pela adoração em nossa oração. Então, como nós estamos muito preocupados, às vezes, em pedir coisas para Deus, nós nem nos preocupamos em adorá-lo. Nós nem nos preocupamos em louvá-lo. Veja que o texto de Colossenses diz: perseverai em oração, nisso com ação de graça. Ação de graça também é uma forma de louvor, só que eu vou explicar aqui louvor e vou explicar ação de graça. Então nós, na ânsia de receber alguma coisa de Deus, nós não o adoramos.
É por isso que aprenderemos qual a importância dela na mensagem, qual a importância de adorarmos a Deus na oração. A adoração é representada na Bíblia principalmente por duas palavras. No Antigo Testamento hebraico, shah, ou shahá, são 100 vezes, significando curvar-se diante e prostrar-se. E aí tem várias referências, entre elas Gênesis 22:5, que diz: E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, havendo nos prostrado, havendo nos curvado, tornaremos a vós. No Novo Testamento, a palavra grega é proskinel, né? 59 vezes, significando prostrar-se, prestar homenagem a alguém. Tem várias referências aí, e eu separei Mateus 14:33, que diz: Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Essas duas palavras são constantemente traduzidas pela palavra adoração, denotando o valor daquele que recebe a honra ou a devoção especial. Adoração é um momento dentro da oração que adoramos a Deus através de seus atributos, tá? São características, que são virtudes, podemos usar assim. Muitas pessoas pulam a adoração simplesmente porque nunca se importaram em estudar quem é Deus ou quem Deus é. Como é que você vai falar bem de alguém se você não tem convivência com ela? Se você não conhece as suas virtudes? Se você não conhece as suas características? Você não tem como falar bem de alguém. Então, somente se relacionando com essa pessoa, você vai poder conhecer. Como é que você vai conhecer a Deus? Através da sua palavra. O meio no qual Deus se revela à humanidade é por meio da sua palavra. Então, você só vai conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, estudando a palavra de Deus. Quando você vai para o seminário teológico, ou quando você estuda lá, tem lá um seminário na sua igreja, enfim, você vai estudar uma matéria chamada Doutrina de Deus ou Teontologia, pode ser também descrita assim, e aí você vai aprender várias coisas sobre Deus, entre elas os seus atributos. Entender os atributos de Deus é importantíssimo para podermos fazer uma adoração adequada. Falta-lhes conhecimento mais profundo sobre Deus. Tem gente que diz: eu conheço Deus. Quer ver? Eu vou usar um exemplo aqui. Alguém que nunca teve um contato direto com o mar, chegou num lugar e aí viu o mar. E aí vai dizer assim: eu conheço o mar, porque viu o mar. Mas aí pega um marinheiro experiente, passou anos da sua vida no mar, né, trabalhando, 20 anos, 30 anos no mar, e ele vai dizer: eu conheço o mar. A pergunta é: quem conhece mais aqui? É claro que é o marinheiro, que viveu dentro do mar. O outro conhece só de ver. Então é importante dizer o seguinte aqui: tem pessoas que dizem assim: eu conheço Deus. Conhece Deus no sentido de saber: existe um Deus. Foi Deus que criou o céu, a terra, tudo que há. Tá, mas mais o quê? Deus deu Jesus. O Pai deu Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas o quê? Aí ele começa a ter muitas limitações. Por quê? Porque ele não estuda sobre quem é Deus. E Deus deu todas as informações, está tudo aqui. Mas tem que gastar tempo, tem que estudar. Às vezes as pessoas não aprendem porque não têm paciência. Às vezes vem aqui no canal, ou num outro canal, ou de repente na televisão, ou compra um livro, e aí lê 2, 3 páginas, ou vê 10 minutos, 15 minutos e larga pra lá. Então nunca vai conhecer, nunca vai ter o conhecimento adequado sobre quem é Deus. É claro que eu posso estudar 24 horas por dia, se eu conseguisse fazer isso. É claro que eu não consigo, mas ainda que eu conseguisse estudar 24 horas por dia, todos os dias, eu não teria o conhecimento completo sobre Deus. Mas eu não estou falando aqui de você saber tudo sobre Deus e não faltar nada, porque isso é impossível. Deus é inesgotável. O que eu estou dizendo é conhecê-lo na base da sua revelação. Tudo que ele quer que eu e você saibamos sobre ele está aqui. E aí você vai aprender sobre os atributos de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver Deus livrando, Deus guardando, Deus cuidando, Deus protegendo, Deus amando. Você vai ver várias coisas sobre Deus aqui.
certo? Então, muitas pessoas pulam a adoração só por causa disso. Falta-lhes conhecimento mais profundo sobre Deus. Esse conhecimento só pode ser obtido por meio de estudarmos a sua palavra. Deus não nos deu a Bíblia para enfeitar. Deus não nos deu a Bíblia para você usar ela dentro da sua casa, aberta no Salmo de número 91, achando que isso muda alguma coisa. Isso não muda nada. A palavra só tem poder quando existe prática. Você abrir a Bíblia no Salmo 91 e largar dentro da sua casa, você está usando a Bíblia como se fosse um amuleto, como se fosse um objeto mágico. E isso não vai adiantar nada. Você tem que praticar. Deus não nos deu a Bíblia para ficar aberta. Deus nos deu a Bíblia para ficar aberta dentro da nossa casa. Deus nos deu a Bíblia para estudar, se debruçar nela, aprender. O salmista diz, antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus disse a Josué, não te aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, ou dia e noite. Josué capítulo 1, versículo 8. Então vamos lá. Por exemplo, Deus é amor. A Bíblia mostra isso. Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Deus é verdadeiro. Deus é bondoso. Deus é fiel. Deus é reto. Deus é santo. Deus é justo. Deus é soberano. Quando você vai estudar a palavra, você vai descobrir todas essas características de Deus. Todos esses atributos de Deus. Ainda tem mais. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Isso atributos que ele não comunica com o ser humano. Soberania, ele não comunica com o ser humano. Mas Deus é bondoso, ele comunica. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, sede imitadores de Deus. Então, um filho precisa se parecer com o seu pai. Se o pai é amoroso, o filho tem que ser amoroso. Se o pai é justo, o filho tem que ser justo. Se o pai é santo, o filho tem que ser santo. Se o pai é bondoso, o filho tem que ser bondoso. Deu para você entender? Essa é a vontade de Deus em relação a nós. Por que devemos adorar a Deus? Como seres humanos, fazer isso é nosso dever. Fomos chamados a encher a terra com a glória de Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus. Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. A pergunta é, eu e você podemos fazer essa afirmação que o salmista fez? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Minhas atitudes, meus pensamentos, tudo isso bendiz o Senhor? É hora de pensar. Fomos criados à imagem de Deus para refletirmos a sua glória. Nossa principal função é exaltar o Senhor. É claro que o ser humano, sem Cristo, ele está ali com a imagem de Deus desfigurada por causa do pecado. É claro, é óbvio. Mas em Cristo vai havendo uma santificação até chegarmos o momento que receberemos um corpo glorificado. Aí o pecado não fará mais parte da nossa vida. Não estaremos mais ali naquela situação de desfigurado por causa do pecado. Não podemos tentar bajular a Deus com palavras bonitas para depois lhe pedir o que precisamos, como alguém que elogia antes de pedir para preparar o coração da pessoa. Adoração não é bajulação. Tem gente que bajula, né, elogia, você tá assim, aí logo depois vem um pedido. Não, não é essa a intenção. Deus conhece a motivação do meu coração e do seu coração. Deus não quer bajuladores, Deus quer adoradores, é diferente, é reconhecer de fato quem Deus é. Devemos adorá-lo através do amor que sentimos por ele. Mas como sentir amor por alguém que conhecemos superficialmente? Como é que eu vou amar alguém que eu conheço superficialmente? É por isso que muitas pessoas se voltam para Deus movidas por entusiasmo e não pelo fervor que é resultado do seu amor a Deus. Porque uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que passa a estar ali servindo a Ele com fervor, adorando Ele com fervor. Agora, uma pessoa que realmente não está ali voltada para Deus, não está ali fazendo da forma que deveria, ele vai estar movido pelo quê? Entusiasmo. É o momento. Certo? Quando começamos nossas orações com adoração, estamos estabelecendo o tom para nos achegarmos a Deus depois com confissão, arrependimento, contrição, ações de graça, intercessão e petições. Porque no momento da adoração, nós reconhecemos quem Deus é.
Você reconhece quem Deus é no momento que você começa a adorar. Aí você sabe com quem você está falando. Existem pessoas que dizem, não, eu tenho intimidade com Deus, é por isso que eu falo assim com ele. E aí diz que pode falar de qualquer maneira, de qualquer jeito, com qualquer palavra, porque tem intimidade com Deus. Mas ele precisa entender que ele está falando com o Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não está falando com qualquer pessoa. Você não vai chegar no tribunal e vai falar com o juiz, usar qualquer linguajar com o juiz, que ele vai mandar te prender. Prende ele. Tá preso. Desacata a autoridade. Ah, mas Deus é amoroso, ele não vai fazer isso. É, mas convém que você o reverencie. Convém que eu e você o respeite. E a falta de respeito, determinadas falas que nós queremos pronunciar para Deus, certo? Então, não precisamos ter palavras bonitas e um português perfeito. Entenda isso. Precisamos apenas nos dirigir a ele com palavras que reflitam respeito e honra. A pessoa pode até falar uma palavra errada. O português dele pode até ter várias coisas erradas. Não tem problema nesse sentido de falar com Deus. Podemos aperfeiçoar nossa fala? Sim. Mas o que eu quero mostrar aqui é Deus não se impressiona com palavras rebuscadas. Oh, Altíssimo Deus, estou aqui na tua sacrossanta presença. Precisa. Não estou dizendo que você não possa falar, mas eu estou mostrando que isso não vai impressionar Deus. Deus olha o coração, não as palavras em si. Como está o nosso coração? Qual é a nossa motivação? Também o louvamos. Falei da adoração, agora vamos para o louvor, que estão atrelados. Também o louvamos pelo que ele faz de forma geral. Qual é a diferença entre louvor e ação de graça? No louvor, é um louvor de forma geral, e eu já vou mostrar o que seria esse de forma geral. A ação de graça está mais relacionada a algumas coisas que são feitas diretamente para nós. Então vamos lá. Ainda que não pensamos muito sobre isso, o bom funcionamento de tudo na criação depende exclusivamente de Deus. Já parou para pensar nisso? Como é que o sol toda manhã está lá? Como é que a lua também? Ah, pastor, não tem lua. Tá. Há um período, nuvens, tempestades. Ah, não tem sol. Não, mas o dia e é noite. Como é que sempre tem o dia e tem a noite? Como é que temos o ar para respirar? Temos água potável. Temos várias coisas, vários recursos naturais. Como é que tudo, o bom andamento da criação está aí em curso? Tudo isso é porque Deus está no controle. Certo? Então, eu já disse. Quando você acorda, o sol está lá. É justamente por manter a ordem de tudo que Deus deve ser louvado. Você já parou para pensar nisso? Louvar a Deus por causa de tudo, da criação, da ordem de tudo que ele tem feito, de tudo que ele tem realizado. Devemos louvá-lo também por ter entregue seu Filho para nos dar salvação. Esse plano existia antes de todos nós existirmos e devemos reconhecer isso. Louvar a Deus significa, antes de mais nada, servi-lo em espírito e em verdade. Precisamos entender que louvor e adoração estão relacionados com a nossa conduta. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou adorando a Deus, eu estou aqui no culto. Eu estou louvando a Deus, eu estou cantando e tudo. Mas qual é a sua conduta? Então nada adiantará adorarmos e louvarmos ao Senhor com palavras se o nosso coração não for obediente a Ele. Ele procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são aqueles que tiveram um novo nascimento e que têm uma vida que está sendo transformada diariamente pela ação do Espírito Santo, porque eles buscam relacionamento com Deus através de ler a palavra de Deus e através da oração. Também o jejum. Então, é importante dizer isso. Não é só abrir a boca e dizer, eu estou louvando a Deus. Mas qual é a minha conduta? Qual é a sua conduta? Veja aqui, ó. Isso quer dizer que podemos estar oferecendo um culto a Deus e mesmo assim não estar adorando e louvando. Podemos estar orando ou cantando e mesmo assim não estar adorando e louvando. Os judeus do tempo de Isaías não sabiam fazer tal distinção. Eles não conseguiam entender que uma coisa estava atrelada à outra. Se eles estavam ali para adorar, eles precisavam ter uma conduta adequada de um adorador. Se eles estavam ali para louvar, eles precisavam ter uma conduta adequada de alguém que estava ali para louvar. Quando Caim, no capítulo 4 de Gênesis, vai oferecer sacrifício,
A Bíblia diz que Deus olhou para Caim para a sua oferta e ele não recebeu a oferta. Primeiro ele olhou para quem estava oferecendo e depois olhou para a oferta. Existe um debate aí que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não tinha sangue, tá? Outros entendem que Deus rejeitou a oferta de Caim porque, na verdade, o coração de Caim não era reto. Independente de qual seja o seu lado, eu tenho também uma posição dentro disso, eu acredito, baseado no Novo Testamento, que realmente Deus não recebeu a oferta de Caim, não era pelo fato de não ter sangue em si, mas sim pelo fato de Caim não ter um coração sincero, um coração reto. Então é a mesma coisa, Deus olha para nós primeiro, para depois o que estamos oferecendo. Deus não se impressiona igual o homem. O homem chega com um presente bonito, vai lá e te dá. Mas ele está dando com uma motivação errada. E você não sabe. Você analisa a conduta dele pelo presente que você recebeu. Deus não é assim. Nós podemos nos encher, vou louvar, passar às vezes 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos louvando. E Deus olhar e falar assim, o seu louvor não condiz com a sua vida. Então não é um louvor que vem do coração. Por isso eu não recebo. Ah, suas atitudes aí, você está dizendo que está me adorando. Mas as suas atitudes não condiz com o que você faz do dia a dia. Então não é uma adoração. E os judeus do tempo de Isaías, eles não compreendiam isso. Eles achavam que o simples fato de estar lá cumprindo uma ordenança do Senhor já seria aceitável a Deus. E nós temos que ter muito cuidado. Porque eu posso, de repente, ir para o templo, oferecer um culto para Deus para dizer, não, eu preciso ir pelo menos 2 vezes na semana no culto, no templo. Oferecer um culto a Deus. Aí eu pego 2 dias da semana que tem culto, aí eu vou no domingo e eu vou na quarta-feira, ou eu vou no domingo, eu vou na quinta-feira, ou eu vou no domingo, eu vou na terça-feira, enfim. E aí você vai. Mas você vai lá oferecer, você canta, levanta a mão, adora, tá, tudo bem. E aí você volta para casa e a sua conduta não condiz no seu dia a dia com a vida de um cristão. E aí eu pergunto a você, biblicamente, é recebido por Deus essa adoração, esse louvor? Vamos ver o que Deus diz para Isaías, através de Isaías para o povo. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 14. O Senhor diz, eu não quero, eu estou lendo na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que há uma clareza bem interessante nesse texto aqui. Ela não é uma versão que eu te recomendo usar no seu dia a dia no templo, porque poucos têm ela. Mas você pode usar ela como comparação de texto. Lê num texto, numa Bíblia, depois lê em outra, aí ajuda bastante. A NVT aqui também dá um sentido bem interessante. Diz assim, o Senhor diz, eu não quero, o Senhor dizendo, não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Quem exigiu o sacrifício do povo lá no tempo da lei? Foi Deus. Mas olha o que Deus vai dizer assim, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos, não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do meu templo? Ou seja, tinha muito alvoroço, tinha muita correria para oferecer isso, oferecer aquilo, né? Por exemplo, vamos trazer para os nossos dias no culto, muito levanta a mão, muito abaixa a mão, tá? No dia a dia ali você cultuando, não que seja errado levantar a mão, abaixar, cultuar a Deus, não, mas tinha todo esse alvoroço, tá bom, versículo 13. Não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam. Se você sabe, já estudou tipologia e simbologia do Antigo Testamento, tipos, né? Símbolos do Antigo Testamento, você sabe que o incenso, ele tinha como ali característica a nossa oração, é um tipo, né? Apontava, no caso, né? Simbolizava, melhor dizendo, as nossas orações. Deus está dizendo, eu odeio o incenso que vocês queimam. Ou seja, não recebo. Não suporto as festas de lua nova, os sábados e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Deus não está dizendo que ele não quer as festas, que ele não quer os sacrifícios, que ele não quer o incenso. Ele está dizendo que o povo estava trocando fazer tudo isso e deixava de obedecê-lo. E aí ele está dizendo, não adianta vocês fazer o que vocês estão fazendo. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los.
Deus está dizendo para o seu povo por meio de Isaías: tudo isso que vocês estão fazendo é em vão, porque vocês não têm um coração reto diante de mim. Então, o que eu aprendo com esse texto? Eu posso ser uma pessoa que dobre o joelho, passe 1 hora de joelho. Eu posso ser uma pessoa que jejue. Eu posso ser uma pessoa que leio a Bíblia. Eu posso ser uma pessoa que vou para os cultos, participo do momento lá de louvor, de adoração e tudo. Mas se a minha vida não é uma vida de obediência a Deus, Deus não está recebendo a minha adoração. Deus não está recebendo o meu louvor, porque Ele sabe que o meu coração não é sincero, o meu coração não é reto. Isso é uma coisa preocupante. Porque eu preciso realmente me alinhar àquilo que Deus quer. Aproveitando essa oportunidade, podemos dizer que, de forma geral, a adoração é um ato permanente na vida do Filho de Deus. O Filho de Deus adora em todo momento. Não pode ser, sob hipótese alguma, uma atitude episódica. O que significa isso? Ocasional. Eu adorei agora. Passa anos, depois eu adoro de novo. Não. Eu adorei hoje. Semana que vem eu adoro de novo. Não. Há de ser ressaltado em tudo que fizermos a mais elevada e pura atitude de adoração. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Tudo precisa ser feito para glorificar o nome do Senhor. Temos de mostrar ao mundo que somos uma comunidade de adoradores. Então não adianta eu ir lá e fazer uma adoração no momento do culto, junto com os irmãos, tá? E depois esquecer de tudo aquilo e viver uma vida fora dos padrões da palavra de Deus. A adoração não é apenas contemplação, é acima de tudo serviço que se presta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, antes de eu fazer essa parte aqui, vamos refletir, adorar, reconhecer Deus por quem Ele é, louvar, reconhecer Deus pelo que Ele faz de uma forma geral. Você tem feito isso no momento que você ora? Então chegou a hora. Pastor, mas é difícil, às vezes a gente tem que ter palavras. Como é que eu vou falar sobre Deus? Conhecendo Ele por meio da palavra. Se você começa a estudar a palavra dEle, meditar nessa palavra, você vai ver feitos de Deus, e aí, meu Deus, eu quero te glorificar, que grandeza, quando tu abre, que poder é este que tu tens, quando tu abriu o mar vermelho, reconheça o teu poder, Senhor. Ao abrir aquele mar, Senhor, reconheça o teu poder a sustentar o povo no deserto com o maná. Você está entendendo? Você tem passagens bíblicas para ver os atributos de Deus e poder adorar e louvar a Deus por esses através da sua oração, por esses atributos que são demonstrados através da palavra. Agora, se você não ler a Bíblia, como é que você vai adorar a Deus? Aí você vai ter realmente uma pobreza nas suas palavras. E aí você vai achar que aquilo é repetitivo. Toda vez, Senhor, Tu é grande. Senhor, Tu é grande. Senhor, Tu é poderoso. Senhor, Tu é grande. Mas se você ler a Bíblia, se você estuda a palavra, você tem as passagens onde você vê a manifestação dos atributos de Deus. E aí você pode falar dessa manifestação que está descrita ali no texto da palavra de Deus. Você está gostando do conteúdo dessa exposição? Em primeiro lugar, divulga o canal. Sua família, os irmãos em Cristo da sua igreja, pessoas que você conhece, divulgue o canal. Vidas serão edificadas. Se o canal vai crescer, ele vai alcançar mais pessoas. Se alcança mais pessoas, mais vidas são edificadas. E aí, essas pessoas poderão ajudar outras pessoas também. Dá o like no vídeo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e se inscreva. Comente de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você está achando dessa mensagem, o que você está aprendendo com essa mensagem, certo? E compartilhe nas redes sociais esse vídeo. Tem aí no canal no YouTube agora o clipe. Você pode clicar no clipe de tirar um pedacinho da mensagem e enviar para algum lugar que você quer. Então faça isso. E eu tô deixando para você aí algumas recomendações de livros que as pessoas às vezes me pedem. Se você tá na TV, é só apontar a câmera do celular pro QR Code. Ou então, se você tá no celular, desça aí na descrição, vai ter aí. Uma vida com propósito. Para que você está aqui? Qual é o propósito de Deus? O que está dirigindo a sua vida nesse momento? Você entende que a vida não é só o aqui e o agora?
Tudo isso esse livro vai trazer para você. Tem também comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Você está estudando a Bíblia, o Novo Testamento, e você precisa entender algumas partes dos textos que você não está entendendo. Esse comentário vai te ajudar. E tem o dicionário bíblico Wilclaf, que é um dicionário que vai dar definições de termo. O que é oração? O que é jejum? O que é santificação? Várias coisas esse dicionário vai dar a definição. Então, todos eles, link na descrição ou câmera do celular no QR Code. Vamos lá, número 2. Confissão, arrependimento e contrição. Já falamos de adoração e louvor. 5 coisas que não podem faltar na nossa oração. Já falei da adoração e louvor, que é a primeira. Segunda coisa que não pode faltar, que está tudo alinhado aí. Atrelado, confissão, arrependimento e contrição. Vamos lá. Lembra que já foi dito que a adoração, de forma geral, abrange muitas coisas? De forma geral. Nós estamos tratando ela de forma restrita na oração. Pois é, a confissão de pecado está no coração da adoração. Pois no mesmo grau em que a dignidade, que são os atributos de Deus, quando você adora a Deus pelos seus atributos, é exaltada, a indignidade do homem requer reconhecimento. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver, realmente, eu não tenho mérito nenhum. Realmente eu sou um pecador. Sou um pecador arrependido? Sou, mas eu sou um pecador, eu erro. Eu não posso me achar perfeito. As orações e os salmos do Antigo Testamento estão cheios de reconhecimento da culpa. O que obviamente vai de mão dadas com um apelo por perdão e restauração. E com louvor e gratidão. Pela misericórdia e perdão divino. Então, uma vez que você reconhece a sua condição, você busca perdão e restauração. Você louva e tem gratidão a Deus. E você apela pela misericórdia dele e pelo perdão dele. A principal razão por que a confissão tem de ser feita diariamente é que nossos pecados contra as leis de Deus são cometidos todos os dias. Geralmente, quando você ora, você fala assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus gestos, palavras. De repente eu pequei sem, inclusive, perceber, ter a consciência direta de algum pecado. Você está fazendo uma confissão. Agora, se você sabe o que você fez, você precisa falar com Deus, tá? Precisa. Fazemos coisas que não devemos e deixamos de fazer aquelas coisas que Deus nos manda fazer. Não é pecado só o que a gente faz. É pecado também o que a gente deixa de fazer sabendo que a palavra de Deus ensina que devemos fazer. Certo? Temos uma dívida diária perante Deus. Consequentemente, nossas orações diárias têm de incluir atos genuínos de confissão. A confissão é como uma declaração de falência. Como assim? Deus exige perfeição. O menor pecado mancha uma conduta aparentemente perfeita. Eu venho dia, acordo de dia, aí pela manhã, aí vou orar. Aí passo um momento de oração. Às vezes eu orei 40 minutos, 1 hora, senti a presença de Deus. Aí parece que naquele dia tá tudo bem, eu tô me sentindo ali com Deus, perto de Deus, abraçado com Deus. É só uma palavra de forma figurada para você entender. Aí num dado momento, olha só como é que isso acontece. Num dado momento eu faço uma coisa que eu reconheço que é errado, é pecado, não deveria ter feito. E aí pronto, a minha conduta é manchada. E se eu olho dali para trás, se eu olhar para trás, eu tava me sentindo extremamente ali, cheio de Deus e tudo. Aí de repente eu murcho como uma bola. Ganhei uma alfinetada e... aí murcho. Por que isso acontece? Porque eu tenho em mim ainda a natureza pecaminosa. O menor pecado mancha uma conduta aparentemente perfeita. Então é por isso que todas as boas obras do mundo não podem apagar a mancha e mover-nos da imperfeição para a perfeição. O ser humano não tem como apagar a sua culpa, ele precisa de Cristo. Quando cometemos o pecado, estamos moralmente falidos. A nossa natureza é inclinada para pecar. Quem está em Cristo, a natureza pecaminosa já não está no controle da sua vida, mas nós ainda temos ela. E ela tenta nos incentivar, ela tenta nos fazer levar, ela tenta nos induzir a fazer aquilo. O inimigo lança os dardos dentro da nossa fraqueza para tentar nos aproximar daquilo que desagrada a Deus. E o que eu preciso? Eu preciso de Cristo.
Isso significa que não temos em nós mesmo nenhum recurso para resolver o problema do pecado. Tudo está em Jesus. Eu não tenho recurso para resolver o problema do pecado. É por isso que eu preciso viver uma vida de relacionamento com Deus. Em Cristo, eu fui livre da culpa do pecado diante do tribunal de Deus. Mas eu também sou livre do poder do pecado diariamente, através do processo de santificação. Porque o pecado ainda tenta me seduzir. Mas ele não tem mais o poder que ele tinha antes de eu aceitar Jesus. Mas ele tenta. A minha natureza pecaminosa ainda tenta me fazer coisas que não são agradáveis a Deus. Mas em Cristo eu tenho poder para dizer não. Então eu preciso viver uma vida de relacionamento com Deus através lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, orando, tá? Vigiando. Para quê? Para que eu não venha ceder a isso. Porque o pecado, ele está ali. Nossa única esperança é ter esse pecado perdoado e coberto por meio da expiação daquele que é totalmente perfeito. E quem é ele? Jesus. Nesse momento da oração, nos apresentamos a Deus com profunda tristeza, porque já confessamos os nossos pecados, pois reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos. Então, uma vez eu tenho consciência dos meus pecados, errei. Agora, interessante. Existem pessoas que pecam e não têm consciência do seu pecado. Por quê? Porque não querem estudar a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus vai os julgar por causa disso. Porque ele tem um meio de resolver o problema, que é a palavra de Deus, ter conhecimento do problema. Então, uma vez que eu estudo a palavra de Deus e que eu peco, eu confesso a Deus. Uma vez que eu confesso a Deus, eu me arrependo daquilo que eu fiz. E eu decido fazer o quê? Abandonar. E o que é arrependimento? É metanoia, é mudança de mente. Em consequência do quebrantamento pela palavra de Deus. Porque uma vez que eu estudo a Bíblia, eu observo que tem alguma conduta minha que está em desacordo com a palavra. Não está em acordo, está em desacordo. Então eu procuro o quê? Me alinhar à palavra de Deus. Nunca teremos uma consciência clara de pecados cometidos se não lermos e meditarmos na palavra de Deus. Não foi o que eu disse? Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer de nossas faltas. Como é que o Espírito Santo vai te convencer dos seus erros se você não estuda a palavra de Deus? Como é que ele vai me convencer? Aí no momento da oração você pode confessar, você pode se arrepender e você pode ter um coração contrito. Essa tristeza é infundida pelo Espírito Santo em nosso coração, que nos leva a reatar a comunhão com o Senhor. Então, o que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Neemias, em sua oração de intercessão pelo seu povo, apresenta um exemplo de confissão. Ele se coloca na mesma posição de ter pecado contra Deus, assim como o povo. Olha o que Neemias 1,6 diz. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Atitude de humilhação que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias está fazendo uma oração de intercessão e, ao mesmo tempo, confessando os pecados. A confissão não é um assunto frívolo, com o qual nos envolvemos somente em ocasiões oportunas. Quer dizer, um assunto sem interesse, né? Um assunto sem importância. Então, ela não é um assunto frívolo com o qual nos envolvemos somente em ocasiões oportunas e certas datas durante o ano. Fazemos coisas que não devemos e deixamos de fazer aquelas coisas que Deus nos manda fazer. Temos uma dívida diária perante o Senhor. Todo dia nós precisamos pedir perdão a Deus. Consequentemente, nossas orações diárias têm de incluir atos genuínos de confissão. Podemos perceber que a oração que Deus ouve no templo é a oração de confissão de pecados do publicano, ao invés da oração autocongratulatória do fariseu. É só você ler Lucas 19, a partir do 18, a partir do 9 em diante, você vai ver o fariseu cheio de si. O fariseu só faltou dizer para Deus assim: ó Senhor, tu tem muita sorte de ter um servo como eu, porque eu sou o melhor. Quer dizer, o fariseu se exalta, desculpe. Ele se gloria. O publicano não. O publicano reconhece. Não podemos nos chegar a Deus em oração com o coração cheio de si.
pensando que Deus tem que nos responder porque merecemos. É assim que o fariseu chega. Muitos de nós, inclusive, pensam o seguinte: Deus irá responder minha oração porque eu nunca me desviei. Ou nasci no lar evangélico. Eu pago preço, oro, jejuo, faço a obra de Deus, devolvo dízimo, por exemplo, e por isso ele tem que me honrar. Existem pessoas que se achegam a Deus em oração cheia de si. Mas quem é que foi que disse que Deus tem que te ouvir no sentido de te responder por causa dos seus méritos? Nunca. Deus não deve nada a ninguém. Se você e eu estamos na posição de servos, é porque Jesus morreu para estarmos na posição de servo. Se Jesus não tivesse morrido, eu e você não estávamos servindo ao Senhor. Então nós não temos nada para oferecer a Deus que não foi Ele mesmo que nos proporcionou ter. Então eu não posso me encher de si e dizer: eu tenho, eu faço, eu pago preço, eu oro, eu aconteço. Isso é arrogância. Isso é soberba, isso é desconhecimento das coisas de Deus. Deus não quer que eu haja dessa forma. Pessoas que pensam assim, primeiro, não entendem que se receberam salvação foi pelos méritos de Jesus. Nós não temos méritos nenhum nisso. Entendeu agora? Eu não tenho mérito nenhum nisso. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ser humano é alvo do amor de Deus, mas esse amor só tem efeito quando o ser humano responde positivamente ao convite que ele recebe para poder aceitar a salvação. É a mesma coisa, existe um homem que gosta de uma mulher, ou existe uma mulher que gosta de um homem. Ou vamos usar, ele ama aquela mulher e ela ama aquele homem. Se aquele homem que é objeto, né, que é alvo do amor daquela mulher, não corresponder àquela mulher, ou aquela mulher não corresponder àquele homem, ela ou ele nunca vão poder desfrutar dos benefícios do amor da outra pessoa, porque eles não responderam positivamente. Assim, a mesma coisa é com Deus. Porque tem gente que, não, mas Deus me ama. Mas você está fora da presença de Deus. Você vai se basear nisso? Você é alvo do amor de Deus. Mas esse amor só te alcança se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o efeito desse amor não estará na sua vida. Não haverá efeito desse amor. Ou seja, você não terá salvação. Então é por isso que nós precisamos nos voltar para Deus. Reconhecer o Senhor. E a mesma coisa, eu não posso me basear no que eu faço. Por quê? Porque tudo que eu faço e tudo que eu sou é por causa de Jesus. Então eu tenho que tirar a minha arrogância, a minha religiosidade para falar com Deus. E reconhecer o seguinte: Senhor, se estou aqui é porque o Senhor é pelo teu favor. É graça. É favor imerecido. E é por não entender isso que tem pessoas que se acham melhor do que os outros. Porque simplesmente porque ele ora 40 minutos e o outro ora 10, ele, eu sou melhor do que você. Ele não fala assim às vezes, mas ele se acha melhor do que o outro. Sendo que se ele ora 40 minutos, ele só ora por causa que Jesus morreu na cruz, para ele poder ter salvação. Senão ele não estaria ali. Então ele não tem mérito. O mérito é de Cristo. É claro que a parte de orar é minha, a parte de jejuar é minha, a parte de ler a Bíblia é minha, mas tudo só acontece por causa do que Jesus fez. Então eu não posso me vangloriar, eu não posso me enaltecer. Como é que eu vou pecar e vou me exaltar de uma coisa que eu não tenho nenhuma contribuição? A minha parte foi só receber a salvação por meio da fé. É o braço que se estende, né, para receber a salvação. É como se fosse assim, uma pessoa monta uma festa para alguém e aí bota ele lá na festa. E aí ele começa a receber os convidados: seja bem-vindo à festa que eu montei para você vir. Seja bem-vindo, eu preparei tudo isso aqui para você. Seja bem-vindo. Como assim? Você preparou? Você não preparou nada. Você ganhou a festa, não foi você que colocou. Então você está tomando um mérito que não é teu. Então cuidado com isso.
Então, em primeiro lugar, não temos nada, os méritos é de Jesus. Em segundo lugar, essas pessoas, nunca estudaram seriamente sobre a postura daqueles que oraram a Deus na Bíblia. Nunca estudaram. Seria edificante estudar o livro de Salmos completo, observando como o salmista se dirigia a Deus em oração. Você já meditou no texto de 2 Crônicas 20, de 1 a 30? Pastor, do que fala? História de Josafá, rei Josafá. Josafá faz uma oração a Deus diante de uma circunstância totalmente de total perigo. Você já estudou? Vamos apenas ver o versículo 12. A Deus nosso, porventura não os julgarás? Falando do povo que vinha. Porque em nós não há força. Em nós não há força. Em nós não há força. Perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Em nós não há força e não sabemos o que fazer. Em nós não há força e não sabemos o que fazer. O que isso quer dizer? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que Josafá está dizendo? Em nós não há força, não sabemos o que fazer, dependemos de ti. O que o Senhor tem a dizer para nós? O que nós vamos fazer agora? Dependência de Deus. Reconhecer que todo o poder está na mão dele. E é aí que Deus entra em ação. E entrou em ação e livrou Josafá e o povo naquela época. O rei Josafá convoca um jejum, adora e louva a Deus por quem ele é e pelo que ele fez, lembra das suas promessas. É por isso que é bom você estudar a palavra de Deus. Porque quando você ora, você pode falar com Deus sobre as promessas que ele prometeu. Você, por exemplo, está passando por dificuldades, ficou desempregado, e aí você vai lembrar que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, porque ele diz ali: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, né? Por que vocês andam ansiosos, né? Deus veste os lírios, Deus cuida dos pássaros. E aí você pode orar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cuida das nossas necessidades. E eu tenho necessidades nesse momento. E eu preciso que o Senhor possa atender a minha necessidade. O Senhor possa me socorrer. Eu sei que tu és o Deus que pode fazer. Então você ora em cima de quê? De promessa. Agora, se você não é uma pessoa que não tem se dedicado ao reino de Deus e à sua justiça, vive uma vida de qualquer maneira, como é que você vai orar a Deus para cumprir uma coisa que está condicionada a você primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é o reino de Deus? O governo de Deus. Está debaixo do governo de Deus. E a sua justiça, andar de acordo com a justiça de Deus. Ou seja, você foi justificado em Cristo Jesus, já não é mais culpado. Precisa viver uma vida justa. Precisa obedecer aquilo que a palavra de Deus ensina. E aí você quer orar e pedir a Deus para Deus suprir suas necessidades, cumprir a promessa dele. Como? Se você não faz a sua parte na aliança. Existe uma aliança de Deus conosco. Antigo Testamento, tá? Testamento fala de uma aliança, fala de um concerto. Novo Testamento de uma aliança, um concerto. Esse concerto foi feito em Cristo Jesus, através da morte de Jesus. Agora você quer reclamar promessas, mas você não quer fazer a sua parte na aliança, no concerto? Como? É preciso entender isso. Então, o rei Josafá convoca tudo isso. Mas em nenhum momento ele usa a sua vida com Deus para dizer que Deus tem que lhe responder. E aí tem coisas absurdas que você ouve. Ah, não, falei com Deus mesmo. Falei com Deus que é o seguinte: ou ele faz ou ele faz. Botei Deus na parede. Eu mesmo cresci num lugar, crescimento que eu falo, quando nasci em Cristo Jesus, e eu ouvia falar isso, que botava Deus na parede. Como assim? Ninguém bota Deus na parede. Já ouvi gente dizendo: ah, eu falei com Deus, olha só, Senhor, eu te sirvo desde criança, nunca me desviei, sou fiel dizimista, sou isso, sou aquilo outro. Aí bota aquele monte de credencial diante de Deus. E Deus está olhando para ele. E aí, Deus é um Deus que é Deus, né? Poderia virar e dizer assim: filho, eu te perguntei alguma coisa. E outra coisa, tudo isso que você está me dizendo aí, você só tem isso por causa do quê? Por causa do que Jesus fez, meu filho fez. Então você não pode dizer isso. Então as pessoas às vezes fazem isso por uma certa ignorância.
Mas aí você vem aqui no canal estudar a palavra e aprende e fala, não vou fazer mais isso não. Eu vou me inclinar a Deus com humildade, com respeito, com temor, certo? Dentro do arrependimento está a contrição. Confissão, arrependimento e contrição. O que é contrição? Podemos distinguir entre os dois tipos de arrependimento, atrição e contrição. A atrição é o arrependimento falsificado, que alguns chamam de remorso, que nunca nos qualifica para o perdão. É como o arrependimento de uma criança, é só como, tá? É uma comparação. De uma criança que é apanhada no ato de desobedecer à mãe e clama, mamãe, mamãe, sinto muito, por favor, não bata em mim. Eu, quando era criança, era assim. Não, me bate não, que eu nunca mais vou fazer. Daqui a pouco eu tava fazendo tudo de novo. Então não era arrependimento, né? Eu era criança, claro. A atrição é o arrependimento motivado estreitamente pelo temor da punição. É a mesma coisa do remorso. No remorso, a pessoa não está preocupada em ter ofendido a Deus, pecado contra Deus. No remorso, a pessoa está preocupada com o que vai lhe acontecer. Aí ela chora. Como é que você vai identificar remorso e arrependimento? Só com o tempo. Deus vê na hora, mas o ser humano precisa conviver. Você vai saber se foi arrependimento ou remorso, ou se foi contrição, arrependimento ou atrição, remorso, com o tempo. Porque às vezes a pessoa chora, mas continua fazendo as mesmas coisas. Então não foi arrependimento. Entendeu? O pecador confessa o seu pecado a Deus, não impelido por tristeza genuína, e sim por um desejo de garantir um livramento do inferno. Tem pessoas que se entregam para Jesus por causa disso. Eu não quero ir para o inferno. Esse não é o motivo válido. Não é a motivação correta para aceitar Jesus. A motivação correta para aceitar Jesus é reconhecer que sou um pecador, que ofendi a Deus, a sua santidade, pequei contra Deus, pecando contra Deus, que o castigo para mim era passar a eternidade sem Deus. Sim, aí sim. Aí eu recebo Cristo. Em consequência de receber Cristo, o Senhor me dá direito à vida eterna. Mas eu não posso aceitar Jesus por causa da vida eterna em primeiro lugar, porque senão não tem arrependimento. Tem interesse. Eu quero o céu, eu não quero ir para o inferno. Mas não tem arrependimento, eu só quero ir para o céu. Mas eu tô bem, eu não fiz nada de errado. Mas eu não quero ir para o inferno, então eu quero aceitar Jesus. Aí pessoas assim não permanecem. E se permanecer, naquele grande dia terão uma grande surpresa. O verdadeiro arrependimento reflete contrição. Uma tristeza piedosa por ofender a Deus. Aí sim. Aqui o pecador lamenta o seu pecado não pela perda de recompensa ou ameaça de julgamento. Ele não chora pelo que ele está perdendo ou pelo que vai passar. Ele chora por quem ele ofendeu, por quem ele injuriou, a honra de Deus. Davi entende bem o que é contrição. Olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 4. Davi, rei, ele poderia ter batido o pé com Natan, feito, acontecido, vou te prender, eu sou rei, tu vai ver só. Mas não. Olha o que ele diz no Salmo 51, 4. Contra ti, somente pequei. Olha a ênfase que ele dá. Ele repete o contra ti 2 vezes para enfatizar que realmente somente contra Deus ele pecou. O seu pecado em primeiro lugar foi contra Deus. Isso aqui é uma coisa interessante. Davi pecou contra Urias, porque ele manda o matar, coloca na frente de batalha. Ele comete pecado com Betseba, mas ele reconhece que primeiro o pecado foi contra Deus. Quando você ofende seu irmão, quando você maltrata seu irmão, quando você ofende sua esposa, quando você maltrata sua esposa, quando você ofende seu marido, maltrata seu marido, quando você faz coisas assim, você primeiro, ainda que tenha sido alvo ali naquele momento alguém, primeiro você pecou contra Deus. E é por isso que primeiro você precisa se consertar com Deus e também com a pessoa que você ofendeu. Então, Davi reconhece e diz, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal. Como é que Davi ia saber que o que ele tinha feito aos olhos do Senhor era mal? Através da palavra de Deus. Ele não tinha a Bíblia como nós temos.
mas ele conhecia a lei do Senhor. Um rei, para ser rei, no livro de Deuteronômio, diz que o rei tinha que ter na cabeceira da sua cama uma cópia da lei de Deus, para que ele meditasse nela dia e noite, para andar de acordo com os preceitos de Deus. Tá vendo como a Bíblia se encaixa? Tá vendo como você tem que ter acesso à revelação completa, que é a Bíblia, para que você possa entender as coisas? Agora, se você só lê a Bíblia no domingo, quando vai na escola bíblica dominical, na leitura bíblica em classe, se você uma vez na vida, outra na morte, desculpe o termo, você abre a Bíblia, tipo assim, aleatoriamente, eu vou abrir aqui a palavra para Deus falar comigo, aí abre, aí cai naquelas páginas brancas, tem umas Bíblias que tem página branca, ou então uma Bíblia que tem página de estudo, que nem essa aqui, que acabou de cair numa página de estudo, ó, caiu aqui, ó, e aí, é aqui que Deus vai falar, não, eu quero um texto. Ei, Bíblia não é para ler assim, não. Eu não estou dizendo que Deus não possa, no momento ali, em alguma situação, a pessoa abrir a Bíblia e Deus realmente lhe dar uma palavra. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Mas você não pode ter esse hábito de achar que você só vai ter ali uma palavra de Deus abrindo. Não, vai ler, vai estudar diariamente. Caso contrário, você não vai ter conhecimento das coisas de Deus. Davi acreditava que Deus seria totalmente justificado se não lhe desse nada. E alguém diria, não, Deus é injusto. Não, ele é pecador. Davi pecador, eu pecador. O que eu merecia era condenação eterna. Se Deus dissesse nada, não falasse nada, não fizesse nada, ele ainda estaria certo. Davi acreditava nisso. Exceto punição completa. Davi sabia que para ele o que ele tinha como castigo seria a punição. Ele tinha conhecimento disso. Davi exibiu aquilo que Deus disse não desprezará. Um coração quebrantado e contrito. Deus poderia ter dito para Davi por intermédio da boca do profeta depois, mandado o profeta lá dizendo, tu vai morrer, tu pecou, tu desconsiderou a lei que tu tem lá, ó, na cabeceira da tua cama. Pastor, o rei tinha que ter uma cópia da lei na cabeça. Sim, é só você ler Deuteronômio que tá lá escrito lá, que o rei tinha que ter uma cópia da lei na cabeceira da sua cama. Isso é importante dizer aqui. Vou até ler para você aqui, ó. Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo, começa no 14. Qual era ali as atribuições do rei, tá? Eles ainda não tinham um rei, mas Deus já estava dando de antemão quais eram os direitos do rei. Quando chega em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, ele começa. Mas eu vou ler só o versículo 18 e 19. Será também que quando se assentares sobre o trono do seu reino, falando para o rei, então escreverá para si um translado, uma cópia desta lei num livro, do qual está diante dos sacerdotes levita, e terá consigo nele, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo, ou seja, cumprir os estatutos da palavra de Deus. Então Davi tinha acesso a isso, mas ele reconhece que pecou. E ele sabia que a punição poderia ser dada e Deus ainda seria justo. Davi exibiu aquilo, né, como eu disse, que Deus esperava: contrição e aquebrantamento. É por isso que o Salmo 51, no qual Davi confessa seus pecados, é o texto que aponta confissão, arrependimento e contrição. Leia e medite em como Davi se coloca diante de Deus nessa oração. Tem gente que quer receber o perdão de Deus cheio de justificativa. Senhor, tu sabe, eu pequei, né? Mas eu pequei porque fulano me irritou. Ah, eu pequei porque aconteceu isso. Ah, Senhor, eu pequei porque eu fui fraco. Tu sabe que eu não consigo lidar com isso. Ei, isso não é pedido de perdão, não. Não. Esse tipo de oração, esse tipo de perdão não é o que Deus espera. É reconhecer a culpa. Quando Deus confrontou Adão por causa do que ele tinha feito, o que ele disse? A mulher que tu me deste, então a culpa é da mulher e é de Deus. A mulher disse a serpente, então a serpente tem sua parcela de culpa. A serpente não tinha em quem botar a culpa, tá? E é claro que aqui eu não tô falando isso como se tivesse aqui com compaixão do dia, não é nada disso não. Mas eu tô mostrando que o ser humano, por causa do pecado, tem essa tendência. Sempre se justificar. Deus não quer justificativa, Deus quer confissão, arrependimento e contrição.
A oração que tem confissão, arrependimento e contrição inclui uma firme resolução de não cometer novamente pecado, uma disposição de abandonar o mal e evitar até a ocasião dele, ou seja, saia. Sabe que aquilo é um momento que pode te levar a ceder à tentação? Saia. Você, mais do que ninguém, sabe quais são as suas fraquezas. Tem pessoas que têm fraquezas em áreas diferentes uma das outras. E é claro que tem pessoas que se identificam com as mesmas fraquezas. Então, se você sabe que você é uma pessoa que tem essa tendência de se irar, mas o Espírito Santo controla, te ajuda, você em oração, buscando, relacionamento com Deus, mas você sabe que você tem essa fraqueza de se deixar levar pela ira, se tá um momento ali, tem uma discussão mais acalorada, o que você faz? Sai de perto. Para quê? Para você não ceder e não entrar na carne. Um reconhecimento humilde da dependência, da misericórdia e da ajuda divina também está incluído. Nós dependemos de Deus. 3. Terceira coisa que tem que ter a nossa oração. 5 coisas que não podem faltar. 5 coisas que precisam fazer parte da nossa oração. Ações de graça. Aqui, agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Agora é algo mais pessoal. Demonstramos a Ele nossa gratidão pelos livramentos, pela nossa salvação e por tudo mais. Um coração cheio de gratidão a Deus nos ajuda a não se esquecer do que Deus fez e do que Ele é capaz de fazer para não nos tornarmos ingratos. Porque tem gente que no momento da luta se esquece do que Deus fez para trás. Ah, Senhor, Tu não tem olhado para mim. Ah, Senhor, Tu me abandonou. Ah, Senhor, Tu se esqueceu de mim. E o passado? E a salvação que você recebeu? E o nome que está escrito no livro da vida? Não conta, não? Então nós temos que ter um coração grato. E é aí que nós vamos aprender uma coisa. A ação de graças é um reconhecimento de Deus e de seus benefícios. Uma pessoa pode até expressar gratidão no coração, mas se ele não coloca para fora em ações, ele não mostra ação de graça. Então, é uma coisa que está dentro dele. Ele precisa externar isso, botar para fora. Em Salmo 103:2, Davi afirma: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum. Os judeus, inclusive, o povo antigo tinha costume de anotar os acontecimentos. Os reis faziam isso. Foi por causa de anotar os acontecimentos que Mardoqueu foi honrado pelo rei, porque estava escrito lá nas crônicas, nas memórias lá sobre a vida do rei, o que Mardoqueu tinha feito. E lá não tinha nada escrito sobre o que fizeram para honrar Mardoqueu. Aí o rei diz: então hoje é dia de honrar Mardoqueu. Deu para entender? Tudo por causa das memórias que eram registradas. O encontro de Jesus com os 10 leprosos ilustra a importância da ação de graças. A questão-chave da história não é gratidão. E a gratidão precisa ser demonstrada através de atitude. E a isso chama-se o quê? Ação de graça. E sim, ação de graças. Uma coisa é alguém se sentir grato, outra coisa é expressar isso. É difícil, às vezes, você recebe alguma coisa de alguém, e hoje está até difícil porque as pessoas, elas, para não se comprometer diante dos outros ou não for julgada, às vezes elas deixam de demonstrar gratidão externamente, né? Fazer uma palavra de agradecimento e tudo, para não ficar mal. Mas tem gente que tem coragem. Chega e agradece. Olha, eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus, fulano de tal, pela ajuda, pelo meu acompanhamento que teve ao meu lado durante um período tão difícil que eu passei. Isso sim é gratidão a Deus e também demonstrada à pessoa que estava ali sendo um instrumento de Deus. Paulo, durante o seu ministério, ele sempre mostrava gratidão para os seus colaboradores, com os seus colaboradores. E ele agradecia, e ele elogiava, e ele honrava, e ele falava bem. Mas às vezes nós não temos isso nem com Deus. Imagine com os homens, né? Reconhecer. A questão da história, então, não é gratidão, e sim ação de graças. Uma coisa é alguém sentir grato, outra coisa é expressar isso. Os leprosos eram separados da família e dos amigos. Purificação instantânea, eles foram purificados instantaneamente. Implicava livramento do isolamento, ou seja, não precisava mais ficar isolado. Da noite para o dia, um belo dia eles acordam e se encontram com Jesus. E Jesus muda a história dos 10. Quem poderia esperar que isso ia acontecer? Eles estavam condenados, humanamente falando, não tinham nenhuma expectativa.
Não sei por quanto tempo viviam daquele jeito, mas provavelmente já tinham até mesmo se conformado com a situação de vida. Mas aí eles encontram com Jesus. Jesus muda a história e instantaneamente, eles ficam limpos. E aí eles saem do isolamento. Podemos imaginá-los delirantemente felizes, apressando em ir ao lar. Correr para casa. Não sou mais leproso. Eu era leproso. Eu não podia chegar perto de ninguém. Eu tinha que gritar de longe. Leproso. Leproso ou imundo. Melhor dizendo, imundo, imundo. Não precisava mais. Agora eles estavam limpos. E eles poderiam pensar em correr para casa para abraçar a esposa, os filhos, caso tivessem, e anunciar sua cura. Quem não seria grato? Quem não seria grato por poder ter recebido isso tudo? Talvez alguém poderia, mas só que a gratidão, a questão não era só gratidão, a questão era ação de graça, mas somente um deles adiou seu retorno ao lar, ou a qualquer outra coisa, e tomou tempo para dar graças. Ele tirou daquilo que seria o momento para ele ir para sua família, ou para quem ele conhecia, para ir falar com Jesus. O relato de Lucas 17 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Foi isso que ele fez. Voltou dando glórias a Deus em alta voz, ação de graças. E prostou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ele agradece. E este era samaritano. Faz questão de mostrar que nem ele era judeu, para fazer um contraste entre o evangelho ter vindo para os judeus e, na verdade, os judeus não querem receber, mas um samaritano vai e recebe, vem e dá glórias a Deus e reconhece. Ei, assim como esse leproso, um dia eu também estava condenado por causa do pecado. E diante do tribunal de Deus, eu já estava na situação, qual seria o meu fim? Mas Deus, no seu infinito amor, deu seu Filho Jesus Cristo para possibilitar a qualquer um que queira, que tenha acesso à palavra de Deus, que tenha acesso, contato com as boas novas de salvação, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, Deus tem meios. Cada um tem uma história de se encontrar com Jesus. Na minha casa, o primeiro a aceitar Jesus foi meu irmão. Ele é mais novo do que eu, 1 ano. E ele foi o primeiro que aceitou Jesus. E eu, por saber que ele tinha aceitado Jesus e começou a ir para a igreja, eu comecei a ir para a igreja também. Então, cada um tem. E aí o Senhor me aceitou. E hoje eu estou aqui. Então esse leproso volta para dar graças. Se você lembrar do que Jesus fez por você, as suas orações vão ser repletas de ação de graças, principalmente por causa do momento da sua salvação, quem você era e quem você é hoje em Cristo. Isso é lindo. Todas as nossas orações devem incluir ação de graças. Como leproso, temos de parar, voltar e agradecer. Isso nos faz lembrar de tudo que Deus já fez por nós no passado. Eu, na verdade, nem era para estar aqui, mas o seu grande amor me alcançou. E eu estou aqui. Não sou merecedor. Sou indigno. Mas Ele quis fazer. E eu quero render graças a Ele nesse momento. Eu quero dar glórias a Deus nesse momento. Eu quero adorar a Deus por quem Ele é. Eu quero louvar a Deus pelo que Ele fez. Eu quero render graças ao Senhor. É isso. Você não está limitado a orar só quando você bota os joelhos no chão. Você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo que seja na mente. Renda graças a Deus. Às vezes, no momento de ação de graça, as lágrimas rolam. Isso nos faz lembrar, sim, somos tão devedores a Deus que jamais poderemos esgotar nossas oportunidades para expressar nossa gratidão. Jamais. Quem sou eu para estar aqui? Mas Ele, por sua compaixão, por sua bondade, não há nada em mim que pudesse fazer Deus me salvar por causa de mim. Ele quis me salvar por causa dEle. Ele quis te salvar por causa dEle. Não há nada em você. Descarte essas mensagens
que dizem que Deus viu alguma coisa importantíssima em você e por isso ele teve que te salvar. Porque aí os méritos de Jesus são jogados no chão. Não foi por causa de Jesus, foi por causa do que você tinha para oferecer. O que eu tinha para oferecer? Nada. Pecador condenado. O que um pecador condenado tem para oferecer? Nada. Mas pastor, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado mudou mudou o nosso destino. Passamos a estar culpados diante do tribunal de Deus, ficamos desfigurados. A imagem e semelhança de Deus ficou desfigurada. E aí? Só Jesus para poder nos dar um novo nascimento e uma nova oportunidade, uma nova chance. E aí eu pergunto, o que você vai fazer no mundo de novo? Você foi livre da condenação, se tem uma vida eterna para você, você vai fazer o que no mundo? Ação de graças. Esquecer os benefícios de Deus é também a marca do cristão imaturo. Aquele que vive por seus sentimentos. Tô feliz? Ah, Deus é bom. Tô triste? Esquece de Deus. Esquece do que Deus fez. Ele é propenso a uma vida espiritual do tipo montanha-russa, movendo-se rapidamente de auges de exaltação, Deus seja glorificado, para depressivos, tô triste, Deus se esqueceu de mim. Ele vive de bênção em bênção, sofrendo as angústias de uma memória curta. Se tem bênção, glória a Deus. Se não tem bênção, não há glória a Deus. Paulo disse, aprendi a contentar-me com o que tenho. É por isso que ele pode expressar, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a memória dele é curta, de pessoas que vivem assim de bênção em bênção. Se chegou a bênção, é hora de dar glória, senão não tem glória. Vive sempre no presente, saboreando o agora, mas perdendo de vista o que Deus fez no passado e sem gratidão. Ainda que Deus cessasse todas as suas bênçãos para nós, mesmo assim teríamos o dever de gastar o resto de nossas vidas agradecendo pelo que ele já fez. Presta atenção nisso. No entanto, ele continua a nos abençoar. A Bíblia está repleta de ação de graças e os exemplos mais pronunciados são encontrados em uma oferta especial de ação de graças no Antigo Testamento. Temos aí 2 Crônicas 29 e 31 que diz assim: E respondeu Ezequias e disse, agora vós consagraste ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de quê? Louvor, ação de graça, à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocausto. É algo voluntário. É algo que vem de dentro para fora. Não é algo mecânico. Não adianta eu fazer uma adoração mecânica, não adianta eu fazer um louvor mecânico, não adianta eu fazer uma confissão mecânica, não adianta eu fazer um arrependimento, demonstrar um arrependimento mecânico, uma contrição mecânica, uma ação de graça mecânica. Precisa ser algo que venha de dentro. E somente reconhecendo quem eu sou diante da presença do grande eu sou é que realmente o Espírito Santo poderá trabalhar. Nas várias festividades instituídas para Israel, tem aí vários versículos, depois você pode estudar. Nos salmos de ação de graças, vários outros aí. Salmo 100 muito usado, celebrai com júbilo ao Senhor. No Novo Testamento, o cristão nunca deve orar sem dar graças. Nós precisamos ter esse costume de agradecer. Nós ocidentais temos até pouco hábito, às vezes nas nossas refeições, de render graças ao Senhor. Acabamos nos esquecendo. Perdemos esse lado. Eu sei que tem muitos cristãos que fazem, mas acaba não sendo. Dar graças ao Senhor. Dar graças ao Senhor pela sua casa, pelo seu casamento. Render graças ao Senhor pela sua família. Pelo dia que você teve em paz. Pelo livramento. Às vezes a pessoa passou por um momento de aperto, um assalto, mas a vida está ali. Então ele rende graças ao Senhor por tudo. E ainda que no meio de tudo que ele passa, perca alguém da família, ele rende graças. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele faz como quer, ele permite o que ele quer. Eu não entendo tudo, mas ele entende tudo. Você está gostando do conteúdo dessa exposição bíblica de hoje? Então, em primeiro lugar, divulgue o canal. Fale para a sua família, fale para os irmãos em Cristo da igreja. Divulgue o canal.
para que outras pessoas conheçam e possam também serem edificados. Depois, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Aproveita, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, caso você esteja assistindo pela TV. Também compartilhe na sua rede social. Não deixe também de dar o like no vídeo. E por fim, comente. Você está aprendendo? De que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil? Não deixe de deixar o seu comentário. E eu quero deixar para você aqui algo. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Então, eu coloco aqui para você o Seja Membro, por quê? Porque você, de repente, está acostumado aí, porque aqui eu disponibilizo no canal o conteúdo gratuitamente. Você não paga nada, tá? PDF também do Expondo as Escrituras da EBD comentado online e da Teologia e a Vida Cristã, sempre que possível, é disponibilizado. Da EBD sempre é disponibilizado. E você pode baixar isso gratuitamente, só que a cada vídeo você tem que fazer isso. Ir lá no link na descrição, clicar, ir lá no meu site, descer a página, clicar para poder baixar. Sendo que se você assina o Seja Membro, que não é... Seja Membro é uma coisa, ser inscrito no canal, você não paga nada para ser inscrito no canal também. Só que se você é membro, você está semeando no meu ministério e tem tudo num único lugar. Então aqui na descrição do vídeo tem um link. Seja Membro, você clica, tá? E aí, se você está assistindo pela TV, aponte a câmera do celular no QR Code. E aí você pode assinar. E assinando você vai ter tudo num único lugar. Se você assinar pelo link ou pelo QR Code, você vai ir para uma plataforma. Se você assinar pelo Seja Membro do próprio YouTube, você vai poder receber todo o conteúdo pela aba Comunidades. Pastor, por que o senhor tem 2 lugares para ser membro? Porque o YouTube não recebe Pix nem boleto. E muitas pessoas pedem isso. Então eu criei essa outra oportunidade, essa outra alternativa para você. Então fique aí com Seja Membro, caso você possa. Pastor, eu não posso. Ora por mim. Para mim já é uma grande bênção. Vamos lá, 4. Quarta coisa que precisa ter na nossa oração: intercessão. Primeiro, adoração e louvor. Segundo, confissão, arrependimento e contrição. Terceiro, ações de graça. Quarto, intercessão. O que é intercessão? É uma súplica em favor de outras pessoas. A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram e tomar como se fossem nossas as dores alheias. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo, é nos preocuparmos com as pessoas. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não é no dia que ele vai ser publicado. Esse vídeo está sendo gravado no dia 7 de maio de 2022, por volta aí das 19 horas, agora nesse momento, tá? Alguém conversou comigo, um pastor amigo estava conversando comigo e falando algo sobre mim e algo de preocupação a nível de cuidado. Então, é se preocupar com o próximo. Pouco tem isso hoje. Pouco a gente encontra, mas tem muito mais, tem pouco. Porque as pessoas estão muito preocupadas consigo, com a sua vida, com seus problemas, com as suas necessidades. Mas ser igreja é se preocupar com o outro também. Então a intercessão se preocupa com o outro. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo. O apóstolo Paulo nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos um pelos outros. Se você ama, você pede. Se você não ama, você não pede. Um coração cheio de amor a Deus, um coração cheio do amor de Deus transborda compaixão pelas situações difíceis que as pessoas atravessam. Deus tem compaixão. Se eu sou filho de Deus, eu também tenho que ter compaixão. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Você ora por ele como se estivesse orando por você. Às vezes você ora com mais ênfase ainda do que estivesse orando por você. Isso é interessante, isso é importante. Tem que ter intercessão nas nossas orações.
A Bíblia descreve aí, você vai falar, pastor, mas eu intercedo pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha esposa, pelos meus filhos. Ei, não. Sim, interceda por eles também. Mas você precisa interceder também pelas outras pessoas, tá bom? Até mesmo por quem você não se levanta contra você, pedindo a Deus que abençoe, porque esses são os valores do reino de Deus. A Bíblia descreve vários exemplos de oração intercessória. Abraão intercedeu por Sodoma, Moisés intercedeu por Israel, e olha que isso aqui é no momento lá do bezerro de ouro, no episódio do bezerro de ouro. Jó pelos seus amigos. As orações relativas às experiências do exílio são feitas com o mesmo espírito de intercessão, mas com uma ênfase maior na humildade, na confissão e no arrependimento. Então nós temos oração de intercessão também na experiência do exílio. Quando eu falei de Moisés aqui, eu me lembrei de uma coisa. Moisés intercede por Israel diante de Deus, que os queria matar, porque era um povo de coração duro. Mas não pense que nós somos melhor do que os israelitas, não. Muitas vezes nosso coração é duro. Somos inclinados à desobediência. E Moisés intercede: Senhor, não faz isso não. O que vão dizer os egípcios? O que os povos vão dizer? O Senhor não conseguiu lidar com o seu povo. Os trouxe da terra para matar eles aqui no deserto. Intercessão. Aí nós vamos ver exemplos de intercessão na volta do exílio, que tem humildade, confissão e arrependimento. Oração de Daniel, dentro do exílio. Esdras e de Neemias. Uma oração ali de Neemias. O livro de Neemias tem orações curtas, mas tem essa oração aí no início aí que ele fala com Deus, clamando a Deus, precisando que Deus se incline. E Deus se inclina e ele acha a favor. O rei dá a Neemias tudo o que ele precisava. Se estudarmos o conteúdo dessas orações, vamos descobrir que muitas delas têm adoração e louvor, confissão, arrependimento e contrição, intercessão, é claro, e petição. E aí, falando de Neemias, Neemias em sua oração adora e louva a Deus. Apresenta a situação dele e do povo. Fala com Deus acerca das promessas dele para seu povo. E pede ajuda de Deus em relação ao rei ser-lhe favorável. Lembra que Josafá também falou das promessas de Deus na sua oração? Ele fala das promessas de Deus com o próprio Deus? Neemias faz a mesma coisa. Quando você conhece a palavra de Deus, você pode falar das promessas de Deus. Senhor, a tua palavra diz. Agora, nem interpretar a palavra de forma errada para requerer uma coisa que Deus não está prometendo. Mas se realmente está ali, você tem como orar e falar com Deus: Senhor, tu pode fazer se tu quiseres. Tu pode fazer. Tu pode fazer. Às vezes você está orando aí, uma oração de intercessão para Deus salvar a tua família. Aí tu pega lá o texto de Atos 16, se não me falha a memória, Atos 16, 31. Deixa eu só conferir aqui, só para não dar um texto errado num vídeo que não fica bonito, né? Mas pode acontecer. E diz assim, versículo 30 e 31 de Atos: E tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro. E eles disseram, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí você pega esse texto, isola ele do contexto e começa a pedir a Deus: Senhor, a tua palavra diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Primeiro, isso foi falado para o carcereiro. Pode ser uma verdade, é uma verdade que pode se aplicar a nós? É claro que sim. Mas quando você lê o restante dos versículos, você vai descobrir o seguinte, versículo de número 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Ou seja, a salvação veio para sua família, mas a palavra precisou ser pregada. Então, se você ora por salvação pela sua família, pregue a palavra de Deus para eles. Agora, cuidado com o seu testemunho, porque se você não tem um bom testemunho cristão, eles não vão acreditar que você está falando o que Jesus faz, porque eles não vão ver em você o que você está falando. Então, não basta apenas pedir, falar com o Senhor: Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Você tem que pregar para eles. O apóstolo Paulo e Silas pregaram para a família do carcereiro. Você também tem que pregar. A salvação não vem instantaneamente assim, do nada. Precisa ter pregação. E você tem que ter conduta de vida também. Tá bom? Deus respondeu a oração de Neemias e o rei lhe foi favorável. E lhe deu tudo o que precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. Por quem devemos orar? Intercessão. Oração é um recurso que Deus tem colocado à nossa disposição para que, através dela, possamos pedir a sua bênção em favor dos homens. Por isso, a Bíblia nos ensina a orar por todos os homens, todos.
pelos magistrados e autoridades constituídas, independente se você gosta, não gosta, independente se você se identifica, não se identifica, você precisa orar para Deus salvar, Deus transformar, Deus mudar, enfim, para Deus abençoar, pelas cidades onde moramos. Às vezes você mora num bairro, é um bairro calmo, e de repente começa a ter uns problemas. Você sabe dos problemas que eu estou falando. E aí você como cristão aceita isso. Não, você tem que orar. As igrejas da localidade têm que orar. Os pastores têm que acordar para isso e botar a igreja para orar. Senhor, isso não tinha aqui não, Senhor. Não permite isso aqui não. Leva isso, tira isso daqui, Senhor. Não permita não, Senhor. Liberta vidas, transforma. Às vezes as pessoas estão falando aí muito em avivamento. Você sabia que no avivamento real, bíblico, avivamento que aconteceu na história, que é relatado, avivamento, quando há avivamento de verdade, que avivamento não é no culto, falou em línguas, né? Sentiu a presença de Deus, isso não é avivamento. Avivamento não é isso, tá? Avivamento tem transformação, tem conversão de vida, tem mudança do ambiente, da situação. Num verdadeiro avivamento, a taxa de mortandade cai, a taxa de assalto cai, tudo cai. Por quê? Porque está tendo um avivamento, uma manifestação de Deus no geral. Então isso sim é avivamento. Entenda isso, isso é importante. Por Jerusalém, pelos enfermos, orar pelos enfermos, pelos pregadores. Paulo pede, orai para que seja nos dado do abrir da boca. Eu preciso de oração, muita oração. Eu e minha menina princesa, minha esposa, precisamos muito de oração, tá? Pelos nossos inimigos temos que orar e pelos outros, de forma geral. Petição é a última parte da nossa oração. E agora está falando diretamente mais para nós. Nós adoramos, nós confessamos nosso pecado, nós demos graças ao Senhor, nós intercedemos e agora petição. Pastor, mas a ordem tem que ser assim, irmão? Aí é com você e com Deus no momento que você está orando. Agora, começar com adoração e louvor é algo importante, porque você começa exaltando a Deus. Geralmente, logo depois, nós confessamos nossos pecados. Depois nós rendemos graças ao Senhor. Podemos interceder primeiro ou pedir depois, ou pedir primeiro e interceder depois, enfim. Eu reconheço que nem todas as orações vai ter todos esses componentes. Eu reconheço, é verdade. Tem orações muito rápidas que não tem como ter esses componentes. Mas se você tiver o hábito de orar, sempre haverá a necessidade desses componentes nas suas orações. Chegamos à última coisa que nossa oração precisa ter. É claro que nem sempre todas as orações, já falei. Na petição, nos concentramos em apresentar nossas necessidades diante de Deus. Podemos sempre pedir a Deus em oração que nos dê sabedoria para sabermos de fato o que nos é necessário. Romanos 8:26 na NVT diz: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Muitas pessoas, inclusive, priorizam coisas materiais, quando, na verdade, elas deveriam priorizar coisas espirituais, pois Colossenses diz: pensai nas coisas que são de cima e não da terra. A prioridade primeiro é reino, depois vem as coisas da terra. Mas as pessoas... Eu sou do tempo que a gente ia para a consagração para buscar coisas espirituais. Buscar revestimento de poder, buscar uma vida de santificação, buscar dons espirituais, buscar fruto do Espírito. Era o nosso alvo, ser batizado com o Espírito Santo. Eu sou desse tempo. Hoje as pessoas vão para a consagração, para o trabalho de oração, mas para buscar coisas materiais. Não que não possa fazê-lo, mas a prioridade sempre foi o espiritual. Muitas pessoas se aproximam de Deus em oração buscando satisfação de deleite. E deleite é tudo aquilo que está fora do campo da necessidade. E eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter algumas coisas que têm a ver com deleite. Só que querer condenar a Deus porque você não recebeu algum deleite, quando na verdade você abriu mão daquilo que era necessário, é errado da minha parte. Sabe? É errado. Eu preciso entender o que de fato é necessidade. Imagina eu ficar frustrado com Deus. Ah, Senhor, eu queria uma televisão de 80... Eu nem sei se tem... Desculpa, tá? De 80 polegadas. Se não tem nesse tamanho, eu até dei uma olhadinha, 75 polegadas, 65 polegadas, né? Então, vamos dizer, eu não posso ficar frustrado com Deus, porque não tenho... Deus não me deu uma TV de 65 polegadas, de 75 polegadas.
Porque realmente isso não é uma coisa de necessidade. Eu não vou morrer, né, por causa de não ter uma TV nesse tamanho. Posso conquistar? Posso conseguir? Até posso. Mas isso não está no campo de necessidade. Tá? Tiago 4,3 diz: e quando pedem, não pedem, pois não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para aquilo que lhe dará prazer. Tiago começa explicando no início desse capítulo 4 que a origem principal das contendas e conflitos na igreja concentra-se no desejo de reconhecimento, honraria, glória, poder, prazer, dinheiro e superioridade. A satisfação dos desejos egoístas torna-se mais importante do que a retidão e a vontade de Deus. Eles priorizam a satisfação dos desejos em vez da retidão e vontade de Deus. É por isso que eu disse que primeiro tem que vir a vida espiritual, para depois as outras coisas. O envolvimento em conseguir essas coisas faz com que muitos na igreja levantem orações que Deus não responde. Estão pedindo o quê? Coisas para satisfação própria que na verdade não é necessidade. Deus deixa de responder orações dos que amam os prazeres e que desejam honra, poder e riquezas. Eu não estou dizendo que Deus não possa abençoar materialmente, mas Deus conhece a motivação do coração. Não adianta eu pegar a história de Jó, de Abraão. Porque Abraão era rico. Porque Jó era rico. Tá bom. Mas todo mundo na Bíblia era rico? É claro que não. Muito pelo contrário, Deus criou leis para poder proteger os pobres, as viúvas, os órfãos. Ele inclusive diz que sempre haveria pobres na terra. E criou leis para que eles fossem amparados. Tanto é que na hora que alguém plantava, na hora da colheita, se caísse das mãos de quem estava colhendo vamos dizer lá, o trigo, o milho, vamos usar aí a expressão, caísse, não podiam pegar. Podia pegar. Por quê? Porque era para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos. Então, eu não estou dizendo que Deus não possa, a pessoa não possa ter, mas nem todo mundo vai ser. Então essa ideia que todo mundo vai ser rico, isso não é bíblico. Todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. E aqui está o problema. Devemos nos concentrar em pedir primeiro em favor da nossa vida espiritual. Devemos desejar receber as bênçãos que Paulo relata em sua carta em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você continua lendo e você vai ver quais são essas bênçãos. Priorizar isso se alinha ao ensinamento de Jesus, Mateus 6,33. Já falei. Primeiro o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida e vestimenta. Necessidades básicas da vida. Quando nossa prioridade está no reino de Deus, vivendo uma vida justa por causa do que Jesus fez por nós, tudo que necessitamos é suprido por Ele. Deus garante isso. Podemos pedir pela saúde, casamento, vida financeira e etc. Tem aí uma lista. Porém, devemos ter sempre um coração generoso. Não queremos, por exemplo, um bom emprego, um bom salário, um bom carro, apenas para desfrutar com nossa família. Pensamos em meios de abençoar a obra de Deus, igreja local e pessoas. Deus se preocupa com vidas. Eu não estou dizendo que você não possa ter, mas você tem que sempre pensar também de que forma aquilo pode contribuir para o reino de Deus, para a obra de Deus, para agradar a Deus. Senhor, eu quero um emprego melhor, eu quero uma porta maior. Eu quero que o Senhor alargue minhas fronteiras, como pediu Jabes, no capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo de número 9 e 10. Alarga as minhas fronteiras. Tá, você quer que Deus alargue as suas fronteiras para quê? Para mim desfrutar com a minha família. Então vai trabalhar por sua conta e esquece de ficar pedindo aí, porque vai ficar difícil, né? Você tá pensando só em você. Aí tá vivendo com uma cabeça, tá dentro da igreja vivendo com uma cabeça do mundo. Não tá com uma cabeça do cristão, os valores do reino. Tá com os valores do mundo. O mundo é que pensa assim. Deus não quer que eu pense dessa forma. Tem muita gente que pede coisas para se perder. Às vezes não tinha uma casa de praia, passou a ter uma casa de praia, não tem mais compromisso com a obra de Deus, com Deus, não tem mais nada. Tá passeando. É pecado passear, não. Mas abrir mão daquilo que você tinha de compromisso com Deus para poder viver passeando o tempo todo é uma coisa que você não deve fazer. Não pode fazer. Precisamos entender que nada do que temos é nosso. Aqui é uma outra coisa importantíssima.
Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você é de Deus, o outro é de Deus, todos pertencem a Deus, no sentido dele ser o Criador. Jó 41:11 diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. Foi ele que disse. Então ninguém tem que pedir, ninguém pode exigir de Deus. Tu tem que me dar por quê? Tudo que você tem, tudo que você é por causa que eu tenho permitido. É por isso que quando você tem esse conceito de saber que tudo é de Deus, você não maltrata sua esposa, você não maltrata seu marido, você não maltrata seu filho. Você não desfaz das pessoas, porque você sabe que tudo pertence. Você sabe como se comportar no meio ambiente. Tudo é de Deus, Deus criou. Nós aqui somos apenas o quê? Somos apenas mordomos, tomamos conta e administramos o que é de Deus, não é nosso. Não é nosso. Sua casa não é sua, seu carro não é seu. Não é seu, não é seu. Deus te permitiu. É seu, tá no teu nome sim, mas você tem que entender que só está no teu nome porque Deus assim o permitiu. O que eu tenho no meu nome é Deus que permitiu. É Deus que permitiu chegar na sua vida. Então nós somos mordomos. Se a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, como é que eu vou bater no peito? Aí a pergunta é, como é que você está administrando aquilo que Deus permitiu você administrar? Pastor, mas o trabalho é meu, fui eu que fui trabalhar. Mas você foi trabalhar porque a vida que você tem foi Deus que te deu. O ar que você respira é Deus que te dá. A saúde que você tem foi Deus que te deu. Você não tem nada, eu não tenho nada, tudo é por Deus. Isso chama-se reconhecimento, gratidão, reconhecer Deus. É por isso que o mundo varre Deus da sua vida, acha que Deus não existe. O ateu, Deus não existe justamente para não ter esse reconhecimento. O materialista vive como se Deus não existisse, tudo é por conta dele. O humanista. Deus, tudo é homem. Homem no centro, nada é Deus. Nós não somos de acordo com isso, porque a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário. Você é um mordomo, eu sou um mordomo. Gênesis 1:28 diz, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, tudo que eu estou falando tem base bíblica, eu não estou falando isso porque eu acho. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai. Quem deu o domínio da terra ao homem? Deus. Quem colocou o homem para poder administrar a terra? Deus. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. É por isso que Deus não pode atender orações de pessoas que pensam apenas em si. Você entregaria seus recursos nas mãos de alguém assim? Em alguém que pensa só nele? Ele ia gastar tudo com ele. E aí ia te dar um problema danado. Que ele pensa só nele. E aí ele não ia administrar da forma correta os seus bens. E você teria prejuízos. Você entregaria? É claro que não, porém, diferente dos homens que precisam observar a conduta para conhecer as intenções, Deus já sabe de tudo. Então, não adianta eu chegar lá com uma oração bonitinha. Deus, tu sabe. Ah, Senhor, se tu me der mais recursos, eu vou abençoar a tua obra. Eu vou ajudar, eu vou manter. Eu vou pegar uma pessoa dessas aí, Senhor, que está comprometida com tempo integral na tua obra. Eu sei que tu chamou com tempo integral, que tem gente que Deus chama com tempo integral para a obra e ele não tem um salário fixo e eu vou passar a manter esse obreiro. E aí Deus está de lá só olhando. Não vai fazer nada disso. Tu só está dizendo isso para mim te dar. Quando eu te der, você não vai fazer nada disso. Quem engana Deus? E tem gente que pensa que pode enganar a Deus. A gente lida com Deus como se estivesse lidando com os homens. A gente está tão acostumado a lidar com os homens e muitas vezes falar aquilo que não é realmente o que é real, que a gente pensa que Deus é a mesma coisa. E Deus está de lá, não vou dar. Aí a pessoa fica revoltada porque Deus não vai abençoar desse jeito. Ah, então eu vou para o mundo. Vai para o mundo, perde a salvação. Quem perdeu? Foi Deus? Claro que não. Quem perde é você. É quem abandona. Jamais conseguiremos enganá-lo. Ele conhece como vamos usar os recursos que estamos pedindo a ele. Tem gente que desperdiça os recursos. Pastor, o dinheiro é meu, vou lá na rua, gasto como eu quiser. Você é um mau mordomo. Eu sou um mau mordomo se fizer isso. Pessoas passando necessidade e eu jogando dinheiro fora. Mas o dinheiro é meu. Seu? Quem foi que disse que é seu? É seu, mas você está administrando aquilo que Deus botou na sua mão. Como é que você quer as bênçãos? Como é que Deus vai confiar coisas maiores na sua mão se você não sabe administrar o que é menor? O propósito de Deus sempre foi compartilhar, sempre.
Ele sempre se preocupou com os necessitados desde o Antigo Testamento e sempre requereu que seu povo honrasse com seus bens. Então, se quiseres ser alguém abençoado financeiramente, e eu não estou dizendo que o simples fato de você querer ajudar os outros vai te dar condição de você ser rico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus pode te abençoar. E aqui, já disse, eu não estou falando de riqueza em si só. Primeiro, priorize o reino de Deus. E Deus vai suprir suas necessidades. Viva de forma justa. Trabalhe. Trabalhe. Espere cair do céu. Pode ser um trabalho para o patrão, pode ser um trabalho por sua conta, e pode ser um trabalho para o reino, porque há aqueles que Deus chama para o reino. Agora tem que ter ciência se Deus realmente chamou para o reino. Porque tem gente que quer entrar no reino para facilidade. Pouco quer trabalhar para o reino. O negócio é ter o recurso da volta, o retorno. Deus também conhece a intenção do coração. Trabalhe e aprenda a repartir. Quando somos insensíveis às necessidades das pessoas, tendo como ajudar, ainda que nossa atitude de negação se baseie em afirmarmos que os recursos que temos foram conquistados por nós com muito trabalho, isso não justificará nossa atitude, porque se temos, é porque Deus permitiu esses recursos chegarem em nossas mãos. E como tudo na terra é de propriedade exclusiva dele, de Deus, estaremos negando socorrer vidas e assim demonstrando que o amor por Deus não está em nosso coração, pois quem ama obedece. Pastor, o senhor não está falando de oração? Tô. Não está na parte da petição? Tá. E por que o senhor está falando de compartilhar e tudo? É porque tem pessoas que pedem as coisas materiais para si e não visam o próximo. Não visam que através dele ele pode abençoar alguém. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe com as mãos para que possa ajudar também o necessitado. Não é só trabalhar para se sustentar, é também ajudar o que precisa. Paulo diz isso. Certo? Olha o que diz 1 João 3, 17 a 18. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem, ou seja, suprir sua necessidade, e vê um irmão em necessidade, mas não lhe mostra compaixão, sente a sua dor, como pode estar nele o amor de Deus? João pergunta. Como é que essa pessoa pode ter o amor de Deus? Como é que ele pode pensar que teve um novo nascimento? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. O amor precisa ser demonstrado através de ações. Então eu posso dizer que eu amo a Deus e Deus está de lá sabendo que eu não amo nada porque eu não obedeço. Se não somos fiéis em obedecer ao que Ele nos mandou, como esperamos que Ele nos abençoe mais ainda? A igreja primitiva entendeu muito bem isso e praticou. Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, que é um corpo. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum, ou seja, eles supriam a necessidade um do outro. É claro que você tem a sua casa, o seu carro, caso você tenha, quem tem, né? No caso, tem quem não tem. Eu mesmo não tenho um veículo, não tem problema. Mas você tem a sua casa, o seu carro, isso, aquilo, tá bom. Mas o que interessa ali, que eles entendiam o seguinte: no momento que alguém tinha uma necessidade, se pudesse suprir, eles supriam. Esse não é o coração de muitos de nós. Lembre-se, podemos e devemos pedir a Deus que supra nossas necessidades. Podemos e devemos. Mas também devemos ter um coração sensível à necessidade dos outros. Nesse caso, é orar, intercessão e agir, ajudar. Você gostou do conteúdo dessa exposição de hoje? Então, primeiro, divulga o canal para sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja. Não esquece de divulgar, outras pessoas podem ser beneficiadas, abençoadas, edificadas através do conteúdo do canal. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Ative o sininho das notificações para você receber as notificações quando elas vierem. Compartilhe o vídeo. Tem aí o clipe também, o botãozinho de clipe, você pode colocar um pedacinho também e comente de que lugar do Brasil você está assistindo, o que você achou, o que você aprendeu nesse Expondo as Escrituras de hoje. E eu quero deixar aqui o último aviso. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo?
Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Então, se você gostar, você pode ser aluno. Mas se você tem aí o QR Code, você pode apontar o seu celular e se inscrever no módulo grátis. Se você gostar, aí você realmente pode se tornar aluno. Por que que eu indico esse curso? Eu indico porque eu conheço. Eu sou aluno dentro desse curso. Por misericórdia, eu também sou professor de teologia, mas nesse curso eu estou como aluno e eu sei que o conteúdo é um conteúdo maravilhoso. Então eu estou indicando, já que tem tanto conteúdo aí que realmente não dá, então eu estou mostrando um lugar que tem um conteúdo. Eu não estou dizendo que é o único lugar, mas eu estou mostrando para você. E você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, porque é online. O mesmo conteúdo que é dado em sala de aula para quem mora no Rio de Janeiro, aí nos bairros da Penha e da Taquara, também é o mesmo conteúdo que você assistindo em qualquer lugar do Brasil. Seja no Nordeste, seja no Norte, seja no Sul, seja no Centro-Oeste, enfim, você vai assistir o mesmo conteúdo, tá bom? Conclusão, aprendemos na mensagem de hoje sobre as 5 coisas que precisam ter em nossas orações. Você sabia disso? Entendia de fato o que significa cada uma delas? Eu tentei descrever aí, dar detalhadamente o que significa cada uma delas, que possamos nos achegar a Deus em oração com atitudes e motivações corretas e com certeza Ele atenderá as nossas orações de acordo, primeiro, com a sua vontade e dentro do tempo dele, porque Deus também só responde se for a vontade dele. É por isso que eu preciso estudar a palavra para poder orar de acordo com a vontade dele. Eu não posso fazer uma oração, por exemplo, para Deus prosperar uma coisa que eu sei que é um projeto ilícito, que não é um projeto lícito. Não tem como, né? Uma pessoa, por exemplo, tem uma casa de prostituição, eu estou orando para Deus abençoar essa casa de prostituição. Deus não vai abençoar, porque na verdade ele não tem projeto nenhum com isso. Isso é totalmente contrário à palavra dele. Só dei aqui um exemplo, mas tem muitos outros nesse caso. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento. Se você ficou até esse momento, por favor, diga eu assisti até o final. É importante que você diga isso, porque aí eu sei que você assistiu até o final. E se você assistiu até o final, você vai ter aí o quê? Você vai ter tido um aprendizado, um conteúdo maior. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que assistiu para complementar a aula lá, a lição 9, né, sobre orando e jejuando, de acordo com o que Jesus ensinou, você vai ter um complemento aí. E isso vai ser muito bom para a glória de Deus. Tem muitos outros vídeos aqui no canal. Eu tô deixando aí alguns vídeos, né, para você aí. Depois você pode assistir. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, eu te rendo graças, Senhor, por mais um Expondo as Escrituras. Senhor, aqueles que realmente querem aprender, eles estarão aqui, Senhor, aprendendo. Pai querido, a tua palavra, em nome de Jesus, que nós possamos entender o valor da adoração, do louvor, da confissão, do arrependimento, da contrição, Senhor, das ações de graças, ou ação de graças, também, Senhor, da intercessão e da petição na oração. Que isso faça parte das nossas orações, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Tá aqui os vídeos, não esqueça de assistir e até o próximo programa Expondo as Escrituras, se assim o Senhor nos permitir.